Olá, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje nós temos uma aula maravilhosa cujo objeto de conhecimento é estratégia de leitura, identificação de teses e argumentos, detalhamento, gêneros textuais argumentativos. Então, vamos para a nossa aula. Estamos estudando hoje, então, o texto argumentativo. E em que consiste esse texto? O texto argumentativo é o tipo de texto em que tem como principais características defender uma opinião, um ponto de vista, uma tese, uma teoria, uma hipótese. Então, as principais características desse tipo, ou seja, do texto argumentativo, são exatamente a defesa de uma ideia. Você vai defender uma ideia. Como vou fazer isso? Vamos ver. Esta ideia, né, é uma teoria, uma tese, é uma opinião, é uma hipótese a respeito de determinado tema. E esse texto argumentativo, ele tem um objetivo. O texto tem um objetivo. Qual é o objetivo, a finalidade do texto argumentativo? Isso tem de estar bem claro para você. A ideia é convencer, é persuadir o leitor para que você acredite na opinião defendida, na tese, né? Então, veja bem, aqui nós temos dois aspectos importantes no texto argumentativo. Entender o que é esse texto, é o texto que tem como principais características a defesa de uma ideia, de uma tese, de uma teoria, de uma opinião, de um ponto de vista, né? Então, o autor de um texto argumentativo vai defender uma tese, uma opinião acerca de um determinado tema. E este texto produzido, ele vai ter como objetivo o convencimento, a persuasão de um leitor, né? Então, para que ele faça isso, ele vai estruturar esse texto com com argumentos, porque sem os argumentos, como vai convencer, como vai persuadir, certo? Então, o autor de um texto argumentativo fala de um assunto, mas fala a partir de um ponto de vista crítico, defendendo uma determinada ideia. Ele se posiciona para defender uma determinada ideia, uma determinada opinião, uma determinada tese, hipótese, a partir de um ponto de vista crítico, utilizando uma argumentação convincente para que você acredite nessa tese defendida, certo? Muito bem. Então, vamos entender dois conceitos básicos desse texto argumentativo, que é a tese e o argumento. Então, nós temos aqui o primeiro entendimento que você tem de ter, né? Já que você vai se posicionar para falar de um determinado assunto, então você vai adotar uma tese. A tese, ela consiste nesta opinião, neste ponto de vista, neste posicionamento crítico que você, autor de um texto dissertativo argumentativo, vai adotar na defesa desse seu ponto de vista. Essa é a tese. Você fala de um assunto, de um tema, adotando uma posição que pode ser a favor ou pode ser contra. Suponhamos que você tenha de escrever um texto dissertativo argumentativo sobre o aborto. Então, o primeiro ponto que você vai assumir é a defesa de uma tese. Você vai se posicionar. Qual é a sua posição crítica, a sua opinião acerca do aborto? Você é a favor ou você é contra? Exatamente essa é a sua questão. Quando você escolhe o seu posicionamento crítico, aí você vai procurar argumentos para comprovar essa sua ideia, esse seu ponto de vista, essa sua teoria do porquê você é a favor. Você vai dizer os porquês, você vai argumentar.
Então, o argumento, ele consiste exatamente nessa razão, nesse motivo, nesses porquês que você vai utilizar com esse objetivo de convencer, de persuadir o seu leitor, né, da validade, da credibilidade, né, da veracidade da sua tese, do seu ponto de vista, do seu posicionamento crítico, do porquê você é a favor ou se você é contra. Então, você vai buscar a argumentação, os argumentos para se alinhar a essa sua tese, a essa sua defesa, certo? Deste assunto tão controverso, não é? Eu já digo logo, eu sou terminantemente contra. Mas eu tenho os meus motivos, as minhas razões, né? E você também treine aí escrever, né, um texto dissertativo, argumentativo com essa temática, defendendo a vida, por exemplo, né? E você pode também, no seu texto argumentativo, mostrar um outro ponto de vista, né, daqueles que se posicionam a favor do aborto. E se você fizer isso, o seu texto vai ficar esplêndido, fantástico, né? Você vai mostrar propriedades, vai mostrar conhecimento de causa, porque você vai argumentar que você é contra, vamos supor que você se coloque contra, então você argumenta que você é contra, apresenta os dados, apresenta os estudos, né? Que nós vamos ver mais à frente, que tipo de argumento você vai utilizar. E também procure apresentar a opinião daqueles que são a favor, né? Exatamente para desconstruir esta argumentação deles. Feito, meus amores? Vamos entender agora os principais argumentos que você pode utilizar no seu texto dissertativo ou argumentativo. E treine, porque sem treino, pelo amor do Senhor Jesus, você não terá fluência. Tem que treinar, certo? Pegue um assunto e vá colocando em prática essa nossa aula aqui, entendendo cada aspecto e realizando o treino, certo? Vamos ver então o primeiro argumento que você poderá utilizar no seu texto dissertativo argumentativo. Então, trago para você aqui, como primeiro argumento, o argumento por comprovação, né? Mesma coisa que argumento por evidência. Esse argumento, ele se baseia exatamente, não é, na apresentação de evidências, de exemplos, não é, de dados científicos, de dados estatísticos para evidenciar, para comprovar o seu ponto de vista, a sua tese, certo? Então, o argumento por comprovação é um argumento forte, certo? É um embasamento que você pode utilizar e que traz veracidade, que traz a possibilidade de você convencer o seu leitor, não é? Por quê? Porque você está mostrando evidências. Você traz comprovação para o seu ponto de vista, para a tese que você adotou, certo? Então, olha aqui um exemplo. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, este instituto aqui, de 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Veja, ele está afirmando, ele está fazendo uma determinada afirmação. O que ele está afirmando? Que o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo que são mais adquiridos, mais procurados, né, mais comprados pelas famílias brasileiras. Como foi que ele comprovou isso? Dizendo que está de acordo com a pesquisa nacional por amostras de domicílio. Ele não tirou essa ideia de dizer que o telefone, a televisão e o computador são os bens mais comprados, mais queridos, mais desejados pelos consumidores brasileiros, da cabeça dele. Ou porque alguém disse, olha, sabe, a televisão, o computador e o telefone são os bens os produtos que os brasileiros mais compram. Não, ele comprovou, esta afirmação está comprovada aqui, porque tem uma pesquisa de um órgão, né, de uma fonte confiável aqui, que em 2008 o telefone, a televisão e o computador estavam entre os produtos, bens que mais as famílias brasileiras compravam, consumiam, certo?
E aí, mais uma vez, ele reforça isso, quando ele diz, esses dados, que dados dessa pesquisa, mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. E aqui ele já vai fazendo outra afirmação, não é? E dá credibilidade a isso através da própria, né, do próprio consumo, né? O telefone, a televisão e o computador. Então, isso aqui configura esse desejo, né, dos consumidores de se comunicar, isso nessa tese que ele adotou aqui. A presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Pronto, já fez a afirmação, né, confirmando. Quando ele disse que está ligada, a compra desses produtos está ligada ao desejo de se comunicar, ele comprovou aqui, ó. Presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Muito bem. Você entendeu, meu querido, como se constrói o argumento por comprovação? Ou seja, você vai buscar uma razão, um motivo para dar credibilidade à sua tese, à sua opinião. Então, a sua afirmação, elas têm que estar ancorada, fundamentada em argumentação. Esse aqui é um excelente argumento. Por quê? Porque traz a evidência, comprova aquilo que você está afirmando. E uma comprovação como esta leva a quê? Leva à credibilidade do seu texto. Você consegue, você tem a possibilidade de convencer o seu leitor, o seu interlocutor, da veracidade daquele assunto, daquele tema que você está tratando. Vamos conhecer outro argumento. Agora, o argumento por comparação. Então, o argumento por comparação. Veja, que argumento é esse? Esse argumento, ele se baseia, né, na comparação de elementos. Então, você compara, né, aquilo que você está afirmando com um outro evento, com um outro fato, com algo que possa ajudar a convencer, a persuadir o seu leitor, né, o seu interlocutor, o seu ouvinte, daquilo que você está afirmando. Olha o exemplo. A quebra de sigilo nas provas do Enem em 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Veja, aqui o autor, ele fez uma afirmação. Qual foi a afirmação? 2, na verdade. Ele diz, ele traz a informação, a quebra do sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. Está aqui a tese, certo? A afirmação feita. Aí ele dá aqui uma opinião, veja, e já vai embasar, já vai comprovar. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Veja, tem uma afirmação aqui e um posicionamento. O sigilo da prova deve pertencer a que âmbito? Ao fórum das autoridades educacionais, não da imprensa. Ó, então, autoridades educacionais e imprensa, certo? Agora, ele vai argumentar. Ele fez as afirmações, trouxe a informação de que o sigilo das provas foram quebradas e fez uma afirmação que o sigilo deve pertencer ao âmbito, ao fórum, né, do Enem, das autoridades educacionais e não da imprensa. Pronto, fez essa afirmação, essa é a tese dele. Aí ele vai fazer o que agora? Ele vai argumentar, ele vai comprovar o que ele está dizendo, né? Através de quê? Através do argumento de comparação. Ele compara 2 fatos, 2 elementos. Ele diz, assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, veja, ele já chamou, né, a imprensa e afirmou que ela é responsável pelos próprios sigilos. As autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Aqui tem uma comparação, né? A imprensa é responsável pelo sigilo, né, dos seus
textos das suas atividades, assim como as autoridades educacionais, né? No caso, o nosso ministério, a educação, a escola, deve ser responsável pelo sigilo do Enem. Trouxe aqui a comprovação, certo? Você percebe por esta palavrinha, assim como isso, aquilo também, certo? Aqui eu tenho, então, este argumento por comprovação. Você entendeu, meu querido, este tipo de argumento? Muito bem. Vamos adiante, então, vendo essas estratégias argumentativas são argumentações, são argumentos, né? Já vimos, então, né, os dois, a comprovação e a comparação. Vamos tratar agora da citação e da alusão histórica. Veja bem, então nós apresentamos aqui para vocês 4 tipos de argumentos, de estratégias argumentativas e de argumentos de argumentação que você pode e deve utilizar no seu texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Por que eu devo utilizar esses 4 tipos de argumento? Há outros, porque há muitas formas de se construir uma argumentação, tem muitos outros argumentos, mas estes 4 que nós estamos trazendo aqui para vocês são importantíssimos, são fundamentais. Você entendendo a lógica de como se utiliza isso aqui, o seu texto fica, né? Fica configurado, fica com os elementos que você pode convencer, né, com toda a estrutura de convencimento, de persuasão da sua tese. Você está defendendo a sua ideia, apresentando, comprovando com estes argumentos. Então, você já entendeu a argumentação, a estratégia de argumentação por comprovação e por comparação, certo? A comprovação que é evidência, provavelmente vamos falar um pouquinho mais disso à frente. Agora vamos entender a citação e a alusão histórica. Vamos então. Então, nós temos como primeiro ponto a citação. O que é a citação? Você, no dia a dia, provavelmente você utiliza esse recurso e talvez nem tenha percebido, não é? Você só vai perceber com mais clareza quando estiver escrevendo, né? Quando estiver dissertando, né? O seu texto dissertativo argumentativo. Então, a citação é uma excelente estratégia argumentativa, é uma excelente ferramenta, né, argumentativa, um excelente argumento para você utilizar. Por quê? Porque vai dar credibilidade ao seu texto. Se você não cita, e tem 2 formas de citar, direta e indiretamente, se você não traz esta estratégia argumentativa, a citação, para o seu texto, né, já possibilita aí, já fica assim um pouco difícil de ter credibilidade, né, de convencer o leitor, de convencer o seu interlocutor. Mas quando você faz a citação junto da estratégia argumentativa de comparação e de comprovação, né, mais a alusão histórica que nós vamos trazer logo para você, então o seu texto estará basicamente completo, com uma argumentação muito bem estruturada, muito bem fundamentada. Então vamos entender a citação. A citação é um argumento, né, uma estratégia argumentativa que vai citar autores, pessoas que já têm um nome, né? Já tem, assim, credibilidade na sociedade, né? Então, essas pessoas, esses autores, já são consagrados, já são conhecidos, são especialistas naquele assunto que você está dissertando. Então, essas pessoas, elas são especialistas, são autoridade para falar sobre determinado assunto. E aí é muito importante você convidá-las, você trazê-las para o seu texto, para dialogar com elas, né? Então, você pode utilizar exatamente o que o especialista naquele assunto que você está dissertando também disse, né? Você vai trazer citar este autor, aquilo que ele diz a respeito do seu texto, né? Agora tem que ter um cuidado especial. Você vai trazer o que ele disse na citação direta utilizando as aspas. Por que utilizando as aspas? As aspas você conhece este sinal. Por que você vai dizer aqui dentro de aspas, o que ele disse, porque o que ele disser é dele, né?
É uma criação intelectual dele, não é sua. Então você tem que aspear, você tem que colocar entre aspas quando a citação for direta. Consiste em quê? Em você dizer exatamente o que ele disse, né? Mas nós vamos ver com mais detalhe a citação direta. Então você coloca entre aspas, né? É a citação. E também você pode fazer referência a essa pessoa relacionando as ideias dela, né? Com as que você está defendendo no texto, e aí seria a citação indireta, que não precisa colocar entre aspas, porque você vai dizer com as suas palavras aquilo que ele disse, certo? Muito bem. Então, você já entendeu o que é a citação, que é uma excelente estratégia argumentativa para você utilizar no seu texto e trazer veracidade, credibilidade e possibilitar a persuasão, o convencimento, porque o texto dissertativo argumentativo, você tem de lembrar. Ele traz esse objetivo, a finalidade, a intencionalidade desse texto é convencer o seu interlocutor, o seu ouvinte, o seu leitor daquilo que você está afirmando, correto? Vamos então compreender agora a citação direta. Você já entendeu, né? Que a citação direta, você chama o especialista, né? Aquele autor que já está consagrado, que já é conhecido, né? E você chama alguma fala dele, alguma citação dele para o seu texto, colocando entre aspas, se a citação for direta, certo? Então, você traz isso. Por exemplo, segundo Anderson, 2006, página 19, olha, citou inclusive o livro onde pode ser encontrado, né? Obviamente, essa é a função da economia. Ela busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevem os fenômenos do mundo real. Veja, está entre aspas, esse texto está entre aspas, porque está sendo aqui, né, apontado que é uma citação direta. Lembre-se disso, você não pode colocar no seu texto, não pode nem deve colocar no seu texto, né, a fala, a afirmação de um autor renomado, conhecido, um especialista no assunto, como se fosse sua, apenas, né? Seria imoral, não seria legal, seria um roubo intelectual, certo? Mas se você pode trazer o que ele disse, desde que você diga de quem é, que não é seu, ó, está entre aspas, não é sua. Essa criação é de outro autor e você fez jus, você pagou os créditos, você disse de quem era, onde pode ser encontrado e colocou entre aspas. Você agiu, não é? Moralmente, né? Você agiu de maneira correta moralmente, certo? E juridicamente também. Vamos para o exemplo 2, exemplo da citação indireta, que é quando você faz a referência, né? Ainda temos aqui que ele colocou um exemplo entre aspas, deixa-me ver. Aqui o segundo, a citação indireta. Quero deixar aqui minha gratidão aos mestres que, através de seus livros, me permitiram repetir as boas doutrinas, ainda quando não lhes sigo as pegadas, permanece o meu preito de conhecimento, Bechara e tal. Aqui, nós ainda temos a citação direta, tá? Embora aqui esteja dizendo indireta, ainda é a direta. Veja que está entre aspas, certo? E está mostrando a fonte. Mais adiante é que vai mostrar o exemplo da indireta. Aqui, ó. Bechara, 2001, é agradecido aos seus mestres, pois reconhece que, através dos seus livros, obteve as suas bases. Acrescenta que, ainda que não siga as mesmas pegadas, reconhece o trabalho de seus professores. Veja, aqui ele está citando Bechara, né? Bechara está citando os mestres dele, mas de forma indireta, correto? Muito bem. Agora, nós vamos ver a outra estratégia argumentativa que nós já mencionamos, né? Já falamos dela, mas vamos ver agora o conceito, porque eu dei exemplo para vocês, né? Falei o conceito e agora eu deixo escrito para você o conceito da estratégia argumentativa por comprovação, por evidência, né? É essa estratégia, esse argumento, né, em que você vai apresentar os dados estatísticos, as pesquisas, os estudos que vão servir como provas concretas, como evidências concretas das suas afirmações, né, que vão trazer credibilidade para o seu texto. Ou seja, esse recurso, que recurso?
a comprovação, essa estratégia argumentativa, eles são apresentados para comprovar, para fundamentar aquilo que você está afirmando, que você está discutindo e está defendendo. Vamos para um exemplo. Nós temos aqui um exemplo. Olha, denúncias de crimes cometidos pela internet mais do que dobram em 2020. O número de denúncias anônimas de crimes cometidos pela internet mais do que dobrou em 2020. De janeiro a dezembro do ano passado, foram 156.692 denúncias anônimas contra 75.428 em 2019. Os dados levam em conta as notificações recebidas pela Central Nacional de Denúncias de Crime Cibernético, uma parceria da ONG SaferNet Brasil com o Ministério Público Federal. Então aqui, ó, já comprovou de onde ele tirou aqueles dados, né? Aqueles dados da pesquisa. Ele tirou daqui, ó. Os dados levam em conta as notificações recebidas pela Central Nacional de Crimes Cibernéticos. Então, ele comprovou, né, toda a argumentação. Muito bem, então aqui você, né, viu toda a estratégia argumentativa. Agora, então, nós vamos, né, apreciar aqui umas imagens para você fazer uma reflexão, né? E nós temos, então, algumas imagens aqui para você observar que utilizando, por exemplo, a alusão histórica, né? Ainda falta a alusão histórica para eu falar para você, mas vou já falar. Então, aqui eu já estou trazendo algumas imagens que mostram para você que esse argumento, essa estratégia argumentativa, a alusão histórica, né? Também é excelente, é fundamental. Por quê, gente? Porque ser entendedor da história, né, já mostra a autoridade no assunto. Então, se eu estou falando, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, né? Aqui nós temos Segunda Guerra Mundial, nós temos vários exemplos aqui, ó, da aviação, né? Então, se eu mostro dados históricos, se eu faço alusão histórica naquele assunto que eu estou debatendo, que eu estou defendendo, naquela minha tese, na minha ideia, se eu trago essa argumentação, essa estratégia argumentativa para o meu texto dissertativo argumentativo, demonstra o quê? Demonstra a capacidade, né, de compreender a história, de fazer reflexões críticas sobre ela e de trazer para conversar, para dialogar com o meu texto e assim possibilitar o convencimento, possibilitar a persuasão do meu interlocutor. Muito bem, seguindo então, meus amores, nós vamos ver o exemplo. Vamos lá. Que mudanças no clima afetaram a humanidade? Veja, aqui eu tenho, então, o exemplo de uma estratégia argumentativa. Você vai já associar a qual delas eu estou me referindo. Então, veja, não é exagero dizer que a história da humanidade sempre esteve ligada às transformações climáticas, sobretudo até o século XX. Veja essa ideia aqui, essa tese, essa afirmação que ele fez. Agora nós vamos ver como é que ele vai comprovar isso. Sobretudo até o século XX, quando ainda não havia tecnologia suficiente para tornar mais toleráveis as variações bruscas ou prolongadas de tempo e temperatura. Essas alterações fizeram o homem descer das árvores, extinguiram civilizações, impulsionaram migrações e decidiram guerras. Para exemplificar, em 1812, o inverno rigorosíssimo aniquila as tropas de Napoleão Bonaparte, que haviam invadido a Rússia. Mundo Estranho, a edição 65, junho de 2007. Então veja aí que ele trouxe a história para comprovar, fez uma alusão histórica. E aí mostrou com o exemplo histórico aqui, com a alusão histórica, né? Que em 1812, o inverno rigorosíssimo aniquilou as tropas de Napoleão Bonaparte que haviam invadido a Rússia. Muito bem. Então, a alusão histórica é um excelente argumento, uma excelente estratégia argumentativa
para você também trazer para o seu texto e possibilitar o convencimento, a persuasão do leitor. Consiste em que alusão histórica? Em você comparar o passado e o presente e a partir desta comparação, não é? Como você viu no texto, a partir dessa comparação você tece uma reflexão crítica a respeito daquele recorte histórico que você está discutindo ali. A nossa aula de hoje finda aqui, esperamos, né, que você tenha gostado, mas sobretudo que você tenha entendido e aprendido e possa utilizar esses recursos no seu texto dissertativo argumentativo.